Bom dia! Vou falar hoje sobre algumas dicas que podem causar mudanças reais na sua vida. Exemplos que vão te inspirar. Queridos, bom dia! A gente entra ao vivo e as pessoas começam aí a receber as notificações de que a live está no ar. Coisa mais gostosa do mundo ver vocês ao mesmo tempo em que eu sei que eu tô aqui e eu sei que vocês estão aí também. Isso faz toda a diferença. Então eu vou começar e vocês vão me acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê a gente depois. Já falo já. Quem tá começando agora, gosta, voltou, tem gostado das nossas lives, por favor, indiquem, se vocês gostarem, claro, não é uma obrigação, indiquem para os seus amigos, para os seus contatos, para que a gente consiga chegar em mais pessoas, talvez falar uma palavra, dar uma dica que altere significativamente, ou talvez um detalhezinho que possa melhorar a vida de alguém. Sempre tem um aviãozinho nessa rede social que você pode clicar e compartilhar a live, como vocês também podem usar. De repente deixei aqui a TV com a dica, as nossas outras redes sociais, estamos nas principais, menos aquela que o povo dança, aquela não tô. Gente. Ontem, eu postei na página do Instagram da Conte Outra as imagens de um artista, peguei aqui as colinhas, que são informações importantes. Um artista que chama Jonas Peterson. O cara é de cinema, o cara é fotógrafo, esse cara sou eu, não sou eu. E ele é um fotógrafo, ele é sueco, mora nos Estados Unidos, e ele fez um trabalho usando inteligência artificial. Só que, né, o povo pode falar, inteligência artificial, por isso que ficou fantástico. Não, uma coisa é inteligência artificial na mão de uma pessoa como eu, né, que não tem know-how. Outra coisa é você jogar na mão de um artista, que tem o olhar lá que vai saber fazer toda a diferença. E o Jonas, não sei como que é a pronúncia dele, o cara é sueco, né? Ele fez um trabalho muito legal, colorido, tá na Conte. Na verdade, eu botei essa TV aqui atrás porque eu tava com a intenção de mostrar a imagem, mas eu não consegui fazer isso a tempo. E tá no Instagram da Conte Outra. Ontem um monte de gente comentou e eu perguntei assim para as pessoas: o que vocês sentem quando vocês olham as obras, né? O trabalho desse artista aqui. E o pessoal alegrou meia-noite, o final da meia-noite ontem quando eu vi. Uma enxurrada de coisas positivas. Vida, alegria, sorriso. Eu tenho aqui no meu computador, eu vou tentar mostrar, mas não vai fazer justiça. Depois vocês olham no Insta da Conte. Ó, vou tentar mostrar esse tipo de arte aqui, ó. Tá? Depois vocês olhem lá, porque daí vocês vão ver a foto certa, porque filmando assim, desse jeito virando, não fica bom. E aí eu fui me lembrando de algumas coisas e que fazem toda a diferença. Então, o impacto dessa imagem pelo sorriso, ele transmite tanta coisa para muita gente. E aí a gente fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô tendo esses impactos, né? O que faz com que eu tenha esse estalo? Às vezes eu realmente tenho que fazer umas mudanças e eu tenho que dar uma estimulada diferente no meu cérebro, sabe? Trouxe aqui outro cara para nos inspirar, o Dom Quixote. Por quê? Porque às vezes a gente tem que visualizar um pouco nossos próprios moinhos de vento para a gente poder promover uma mudança. E aonde eu quero chegar com isso? Vocês sabem que a gente... deixa eu ver como eu estruturo o pensamento. Quando eu falei isso outro dia. Quando uma pessoa quer parar de fumar, por exemplo, e a gente está avaliando essa pessoa para ver em que nível ela está de motivação, de preparo para parar de fumar, a gente pergunta se ela quer, se ela já pensou, se ela já tentou,
tá? E quando ela diz que tem gente que já nem cogita, quando ela já pensou, ela já começou a visualizar a possibilidade de uma mudança. Quando a gente já pensou sincero, sabe? Então, o cérebro da gente, ele começa a se preparar. E às vezes, é isso que é legal. Às vezes uma mudança que a gente vai ter na nossa vida, que vai aparecer lá em agosto, setembro, outubro, não importa, às vezes daqui 2 anos, começou a ser engendrada aqui na nossa cabeça agora, sabe? Quando a gente visualiza a possibilidade, quando a gente impacta com aquilo de alguma forma. Então, esses estímulos que às vezes a gente entra em contato com algo novo, podem permitir que a gente faça novas conexões neurais, que a gente fala, opa, eu também posso. Vou dar um exemplo. Se você faz amizade com o pessoal, a turma, sei lá, a turma da bicicleta. Lembra que tava super na moda, depois foi a turma da corrida? Você nunca pensou em andar de bike, andava só quando era criança. Só que você começa, faz de conta que você de alguma forma entrou lá no nicho desse pessoal. Todo dia você tá conversando com esse pessoal, você vai escutando aquelas conversas, você nem cogitava andar. Daqui a pouco você tá emprestando uma bicicleta para ir um dia, daqui a pouco você pode gostar, daqui a pouco você pode andar, daqui a pouco você tá andando todo dia. Às vezes uma mudança, ela vem disso, você não tem contato com aquilo, você passa a ter contato, você visualiza a possibilidade daquilo para você que você nem cogitava e de repente você tá fazendo. Vou dar um exemplo pessoal. Há alguns anos, a minha sobrinha ainda era menina, abriu uma pista de patinação artística na cidade aqui do lado. E eu sou tia coruja, assumidíssima, levava a menina todo final de semana. Nem cogitava andar de patins, tá? E eu ficava lá esperando, que nem uma bobona lá olhando, que cansava de esperar, porque a menina patinava, renovava o horário, e eu ficava lá. Até que um belo dia eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer esse negócio. E achava lindo, eu sempre gostei. Às vezes eu tava lá, às vezes aparecia algum mais profissional, a gente ficava babando, né? E fui, caí um monte de vezes, caía de bunda, estatelava, né? Porque é difícil, lembra do desconforto das tarefas novas? Até que eu aprendi. Ando bem, saio andando, se eu for pegar agora eu vou cair de novo, provavelmente. Mas nessa época que eu tava lá, eu conseguia andar sem cair, girar, brincava, agachava. Sabe que nem criança anda, aquela coisa mais básica? Mas eu nunca tinha cogitado andar de patins. Um tempo mais recente agora, minha sobrinha já adulta, nós fomos em São Paulo um dia e eu consegui andar. Passei apuro, mas consegui andar. Entendeu? Porque uma chave virou no meu cérebro que aprendeu o movimento e tal. Mas primeiro eu precisei estar em contato com aquilo para conseguir entender que aquilo não era uma realidade impossível para mim. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, às vezes, mais um exemplo. Eu acho que eu não lembro se eu falei esse exemplo aqui, acho que falei, mas vou repetir, porque as lives são independentes, então nem importa o que eu falei. Quem escutou, escuta de novo. Teve na época, eu acho que da Guerra do Vietnã, os soldados estavam muito viciados, né, no ópio, muita droga, para aguentar a vida que eles estavam fazendo lá, teve muita dependência química. Aí, uma das coisas que foi estudada, que quando eles voltaram para os Estados Unidos, é assim, como é que nós vamos fazer com tanta dependência química? Como que nós vamos fazer para lidar com esses soldados? E aí, sabe o que aconteceu? A maioria deles que estavam assim no fundo do poço, lá na época da guerra, tanto usando aquilo para fuga um pouco da realidade, mas com dependência associada, quando eles voltaram para as cidades deles, para as casas deles, para a antiga vida, o rompimento com aquele lugar, com aquele vício, com aquela realidade foi tão brusco que eles tiraram todos os estímulos que levavam à dependência da rotina deles. Então a maioria não permaneceu dependente. Se eles ficassem lá para sempre, talvez fossem casos perdidos assim de recuperação, porque estava muito complicado. Mas quando mudou completamente a realidade deles, eles começaram a ficar bem. Já escutei gente falando, pessoas que foram presas. Faz sentido o que eu tô falando?
né? Gente que foi presa e falou assim, ser preso salvou minha vida, porque me tirou daquela realidade. Não é todo mundo que vai preso que piora, sabe? Tem gente que às vezes um acidente, a pessoa estava abusando muito, corria, fazia loucura, estava com uma vida desvairada, sofre um acidente. O acidente, uma tragédia, bota às vezes a pessoa lá na cama para recuperar uma perna fraturada. Depois dessa fratura, ela é obrigada a parar. Ela é obrigada a parar. E isso muda a perspectiva dela. Porque ela é obrigada a engendrar novas maneiras de viver. Muda o nicho. Outro exemplo, pessoas que são talvez também dependentes químicas e elas viram evangélicas, religiosas, seja lá que grupo forem, né? Aí o pessoal fala assim, quer largar de droga, vira crente. O pessoal brinca às vezes, né? O que acontece, gente, quando a pessoa vira? Tem a fé, sim, tem a fé, né? As pessoas encontram fé das maneiras mais diversas possíveis nas suas vidas, né? Mas tem uma coisa que a religião faz, e principalmente quando a pessoa entra num grupo evangélico, que é a mudança drástica da realidade também. Então, se antes a pessoa ficava lá parando na porta do bar, sei lá, todos os hábitos que estavam associados à dependência não cabem para aquele grupo religioso. Então, para eu andar lá naquele grupo, eu barro tudo aquilo que me estimulava a fazer o errado, né? Vocês já não viram pais que às vezes os filhos estão com problema algum fora do eixo numa cidade, dando problema, às vezes eles mudam de cidade para tirar o estímulo, né? Antigamente, as famílias ricas, se tinha um romance na família de que eles não aprovavam, botava a pessoa no navio e mandava para a Europa. Então, o que eu tô falando? Mudanças podem ser pequenas, podem ser grandes. Um rompimento, às vezes, com algo que não é saudável pra gente, ele pode ser, sim, significativo e dar resultados grandes. Porém, desde a visualização da mudança, tem gente, o pessoal lá da meditação fala muito em visualização, prestem atenção, toda vez que tiver alguém da área que for teórico, o segmento que for, sem senso crítico, ouçam essa pessoa. Ouçam, vejam se o que ela fala tem coerência, sabe? Né? Então o pessoal fala, visualize aquilo que você quer. Né? Não é naquele nível o segredo que já esculhamba com tudo, né? Que fala, visualize a vaga aparecerá para você. Não, pelo amor de Deus. Não façam isso, porque daí vocês vão se enganar, vão se frustrar e não vão querer saber de mais nada. Isso não é legal. Mas você pode visualizar coisas que você quer. Você pode começar a ter perspectivas. Lembra que eu falei? Escreve na agenda, planeja. Por que a gente tem que fazer isso? Visualiza, dá concretude, fala sobre. Quando você fala sobre seu trauma, você começa o processo de cura. Você começa a dar concretude, possibilidade de explanar as coisas, de ver novas possibilidades, fazer novas análises. Se eu começo a frequentar um lugar que faz algo que eu gostaria de fazer, ou que eu nem sei que eu gostaria, meu cérebro começa a ver, nossa, não é o fim do mundo, não é um mundo paralelo, né? Eu estudei em faculdade particular, e eu lembro que quando eu terminei, desculpa, sempre peço licença para os exemplos pessoais, mas eu acho que são o que eu conheço, né? E eu comecei a fazer algumas matérias na pós-graduação da Unicamp, no mestrado na Unicamp. Não era nem pós. E eu ficava lá com os alunos e a gente, às vezes eu achava que eles, né? E de repente, sabe, normalizou. Falava, nossa, normal, né? E isso em tudo, né? Na minha vida, as melhores mudanças foi mudança de emprego, sabe que a gente acha que é o fim do mundo? Nada. Mudança de cidade. Então, essas mudanças são, sim, positivas se a gente conseguir usar isso para se libertar dos velhos, antigos hábitos, porque não é fácil. Então, uma maneira, se for alguma coisa grave, às vezes o brusco sim vai fazer diferença. É isso que eu queria colocar. Visualização do que eu quero mudar, só que daí tem outra coisa. A partir do momento que eu vejo, eu adoro dar exemplo, porque é num exemplo,
Por exemplo, né? Eu estudo muito. Se eu ficar aqui falando tecnicamente, tem um monte de gente falando tecnicamente, então não vai dar vida. Então a gente tá numa live, a live é um bate-papo, né? Então eu acho muito mais legal eu dar o exemplo que vocês vão compreender. Não que não sei se vocês sejam capazes, claro que vocês são, mas isso aqui é uma coisa leve, é pra gente acender a lâmpada, tá? Vou dar mais exemplo. Tem uma vizinha minha, que é amiga pessoal da nossa família aqui, e ela é uma querida, a gente ama de paixão. E aí, teve um dia que eu e a minha mãe, e acho que uma das minhas sobrinhas, estávamos voltando de uma viagem. A gente abriu a porta da casa e a casa estava inundada. Inundada. E ela estava junto, a Fernanda. Ela olhou, ela botou, eu não lembro bem como foi, mas faz de conta que ela botou a mão na cabeça e falou, meu Deus. E ela ficou observando. Eu sei que a minha mãe foi pegando o rodinho, extremamente prática nós duas. Nessa situação, talvez em outra ela fosse a mais operacionada e a gente mais em pânico, mas nessa situação, minha mãe foi pegando o rodinho, eu falei, nossa, a lâmpada, fui lá desligar a força, e a gente foi lidando com aquilo com uma praticidade, sem pânico. E aí, sabe por que o exemplo é legal? Porque a Fernanda conta pra gente, já contou um monte de vezes, que esse dia virou uma chave na cabeça dela. Que toda vez que surge uma situação nova para ela entra em pânico, ela perde o raciocínio. E quando ela, ao nosso lado, naquele dia, ela viu uma situação inusitada, e nem eu e nem minha mãe nesse dia, nessa situação, não entramos em pânico, a gente foi resolvendo. Ah, faz isso, faz isso, faz isso. Na maior racionalidade, de boa, rindo, falando, nossa, vai lavar a casa. Sabe assim? Aí para ela virou a chave, porque ela visualizou uma possibilidade diferente de lidar com uma situação de caos, uma situação inesperada. Não é legal? Eu acho lindo esse exemplo. Eu acho lindo ver, eu me emociono. Eu acho lindo ver momentos em que a chave vira, porque às vezes a gente vive enclausurado em um sequestro mental que a gente aprendeu daquele jeito a vida inteira. A gente não sabe fazer diferente, sabe? A gente ainda não sabe como se libertar. Mas às vezes um exemplo na hora certa, uma palavra, uma visualização, uma cena. É por isso que a gente tem choques quando a gente vê uma arte como do Jonas Peterson e a gente fala, existe beleza. Como a gente tem um choque quando a gente vê alguém fazer alguma coisa. Como a gente tem um choque quando a gente fala, eu também sou capaz de patinar. Vocês entendem? E aí o nosso cérebro ele vai entendendo. E o nosso emocional vai compreendendo e vai fazendo uma coisa que é romper as algemas das nossas prisões mentais. Que às vezes são o que nos obrigam. Porque, gente, o que tem de gente aí capacitada... E às vezes nem é capacitada, mas é capaz de ser capacitada, se permitir alguma rotina, se permitir algum avanço, se permitir, às vezes, sabe o quê? Falei isso com uma outra amiga ontem, dar um passo para trás, sabe? Às vezes a nossa liberdade exige que a gente dê um passo para trás, às vezes exige que a gente ganhe menos, às vezes exige que a gente trabalhe menos, né? Porque é isso que vai mostrar o que a gente está priorizando. Coloquei uma outra arte na página esses dias, estava com erro de português, tirei e depois vou pôr de novo. O que estava escrito nela? Eu não lembro a frase certa, eu lembro que eu escrevi na hora, mas a ideia era assim. A gente prioriza aquilo que a gente faz, sabe? Não aquilo que a gente diz que prioriza. A ideia era essa. Então, se eu digo que a minha prioridade é tal coisa e eu não dedico tempo nenhum àquilo, se eu digo que as pessoas que eu amo são fulano, ciclano e beltrano e eu não me organizo no meu tempo livre possível para estar com elas, essas pessoas não são minha prioridade,
né? Então, quando eu falo em mudança de vida, quando eu falo em adaptação, quando eu falo nessa liberdade dessas algemas invisíveis que a gente carrega conosco durante a vida toda, que a gente tem que aprendendo maneiras de remanejá-las, a gente tem que perceber aonde que a gente se auto-sabota, né? Quais são os nossos gatilhos, como diz o povo, que fazem a gente avançar e voltar para trás? Porque o comportamento da vida inteira, o comportamento antigo, lembra da nossa tendência à repetição? Ele sempre vai mandar, se a gente fez aquilo a maior parte da nossa vida, se a gente aprendeu, se a gente viu nossos pais, os nossos avós, se aquilo é a regra, se o caos é a regra, se a loucura é a regra, se o insensato é a regra, se a falência é a regra, se a tristeza é a regra, o meu cérebro, ele entende, ó, eu vou repetir, nem que seja o trágico, nem que seja o triste, porque é o que eu conheço. Não se esqueçam disso, a gente repete o que conhece. Para então a gente conseguir, tem gente pedindo solicitação, eu peço para mandar por escrito a pergunta, tá? Então, para a gente poder ler juntos. Eu não abro porque eu não abro para quando eu não conheço ainda, sem combinar, não tem como eu abrir, tá? Então, quando eu não conheço, é muito difícil, gera muito desconforto e exige uma adaptação progressiva. A partir do momento que eu visualizei coisas novas, o meu cérebro começa a entender que aquilo é possível, né? Que aquilo é uma possibilidade. E a gente, muitas vezes, eu vou dar um outro exemplo que eu gosto muito e talvez vocês se identifiquem. Às vezes a nossa vida, ela é uma consequência de alguma escolha que a gente teve. E tudo bem, mas eu vou dar um exemplo. Quantas são as pessoas que passam 30, 40 anos da sua vida trabalhando num emprego que nem era o emprego que elas sonharam, mas sabe qual que foi esse emprego? Foi o primeiro emprego, né? Então, por exemplo, faz de conta que meu primeiro emprego foi lá, faz de conta que eu sou um molequinho, meu primeiro emprego foi na padaria. Não foi meu primeiro emprego na padaria? Qual é a chance do meu segundo emprego também ser na padaria? Imensa, gente. Imensa. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu trabalho naquele lugar, eu começo a ter know-how naquela área, eu começo a ter conhecimento naquela área. Aí, a hora que eu vou lá com o meu currículo, mais simples que ele seja, o que tem lá? Padaria. Né? Então, às vezes, a gente vive uma vida inteira de consequências de uma primeira escolha. Só que se a gente tiver senso crítico, talvez seja uma escolha que eu amo, que, nossa, tá bom aqui, e talvez fale assim, não, mas não é isso, talvez. Talvez eu não queira permanecer na padaria, sabe? Talvez eu até tenha um sonho, mas que eu acho que eu não posso porque eu não sou capaz, né? Então, prestem atenção no que vocês querem, prestem atenção, muita atenção na história de vida de vocês. E percebam que essa mudança, às vezes, ela vai fazer, sim, coisas incríveis da sua maneira de pensar. Você começar a imaginar que você pode. Tomem cuidado para quando você fala mudança, começar a pesquisar mudança na internet, começar a ver curso. Tomem cuidado para não mergulhar em pessoal que vende mudança milagrosa. Sabe? Pessoa que fala, ganhei 400 mil por mês, não sei. Pelo amor de Deus, gente, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque sabe o que vocês vão ganhar? Depressão. Frustração. Porque uma meta inatingível, uma meta extremamente alta, ela desestimula. Porque é muito difícil de conseguir. É possível? Não é. É impossível? Não é impossível, como não é impossível ganhar na Mega Sena. Mas você sabe que Mega Sena, ela é mais fácil estatisticamente, você cair um raio na cabeça. Alguém vai ganhar? Vai. Só que assim, vamos pensar na nossa própria vida. Não se comparem com os milionários, não se comparem, sabe? Um passo de cada vez, as mudanças vejam a si mesmos. Sabe? É um pé no sonho, um pé na realidade, um olhar no próprio espelho. O que o espelho te diz quando você olha para ele? Isso faz muita diferença. Vocês conseguem? Eu já tive paciente que não conseguia se olhar no espelho.
por diversas razões, sabe? Então, mais tarde, a hora que vocês se depararem com o espelho incomoda, sabe? Às vezes o espelho incomoda. Eu tava esse final de semana, fui levar minha sobrinha para Campinas, que ela ia pegar o ônibus para Bauru, que ela estuda lá. E eu fui levar em Campinas e a gente passou, tava numa sorveteria no shopping, esperando dar a hora para levá-la para rodoviária. E essa sorveteria em específico tinha um espelho. Você sentava na cadeira e tinha um espelho. Então você ficava assim com a cara no espelho. E a gente começou, tava eu, a minha sobrinha e um amigão meu. E a gente começou a olhar para o espelho e dar risada. Falou assim, nossa, como incomoda, né? A gente fica dando de cara consigo mesmo. E foi uma piada. Só que esse incômodo, ele também tem múltiplas esferas. Da nossa relação com a nossa própria imagem, com a nossa autoestima, né? Olhem para o espelho antes de se arrumarem, olhem depois que se arrumam. Faz diferença, já dá um up, né? E aí eu resgato um pouco o tema que eu comecei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fala, tá? Por favor. O Jonas Peterson, esse fotógrafo que fez esse trabalho genial de inteligência artificial, que está lá na minha página, e que vocês também podem pesquisar, procurar, ele traz para mim, eu não sei se traz para vocês também, o impacto do positivo. E a gente está vivendo hoje uma sociedade que explora uma questão primitiva nossa do ser humano, que é viciar no impacto negativo, né? Primitivamente, a gente reage mais quando a gente vê desgraça. Se a gente vê desgraça, todo mundo quer saber. Esses dias teve enchente aqui na minha cidade, todo mundo quer saber. A gente tem uma curiosidade mórbida por tragédias, a gente tem curiosidade por notícia ruim, é o que mais viraliza. Gente, eu trabalho com internet faz 10 anos, né? Se eu colocar uma matéria positiva e se eu colocar uma matéria nos nossos sites lá de tragédia, sabe qual que vai rodar? A tragédia, sabe? Tanto que a gente é obrigado a mesclar para poder sobreviver, porque senão ninguém acessa. Vocês entendem? Vocês têm noção do que é isso? Por quê? O nosso cérebro, ele reage mais à tragédia. E ele reage, lembra que eu falei dos nossos mecanismos primitivos, né? Então, a gente não é preparado para ter comida à vontade, para ser sedentário. Não, a gente é preparado para outra coisa. A gente está em desvantagem evolutiva com a realidade que a gente vive. Com relação a isso, a tragédia, perigo, o nosso cérebro também, ele não sabe ainda, ele ainda é primitivo também nessa área. Tem muita coisa nossa que é primitiva. E a gente não controla como a gente acha que controla, vaidosamente falando, né? Então, quando na evolução, se você estava lá fazendo uma jornada e surgiu um urso na sua frente, num trajeto específico, um urso pode me matar. Eu nunca mais esqueci aquele caminho em que apareceu um urso, porque eu sei, lá pode ter um urso, naquela trilha pode ter uma cobra, sabe? Então eu memorizo e eu reajo muito fortemente a qualquer estímulo que mexa com a nossa própria subsistência, a nossa vida. Não é um mecanismo inteligente? É um mecanismo extremamente inteligente, que significa o quê? Inteligente para a sobrevivência da espécie. Se tem encrenca lá, memoriza para não voltar nunca mais. Fixa, presta atenção, fixa, aquilo pode te matar, né? Hoje o que acontece? Muitas coisas não colocam a nossa vida em risco, mas ativam esses mesmos alertas e reações no nosso organismo de alguém morreu? Quem pulou do prédio? O que aconteceu? Tem sangue? Então a gente reage da mesma maneira, como se aquilo colocasse a nossa própria vida em risco. E aí a gente fica fascinado pela tragédia, sabe? A gente às vezes nem entende por que a gente tem tanta curiosidade mórbida por determinadas situações, sabe? Por que tem jornal de sensacionalista? Por que é isso que gira? Porque as pessoas lá no fundo, elas estão reagindo a algo primitivo delas, que é, no fundo, é um desejo de sobrevivência, uma necessidade de sobrevivência. Se vocês estão ligados nisso, por isso que eu falo, informação é poder. Informação é arma é informação.
né? Porque daí você pode se antecipar a algumas coisas que você sabe que vão ser só uma isca para você e que você não precisa cair naquelas. E a isca também pode, se a gente se prevenir, ser positiva, né? Dizem que, eu não lembro bem, para um estímulo negativo, uma coisa trágica, às vezes a gente tem para ter o mesmo estímulo no cérebro. Eu vi isso uma vez, eu posso estar te dando um dado impreciso. Vou fazer de forma figurada, vou dar um exemplo a grosso modo, não é a informação correta. Mas era alguma coisa assim. Para uma coisa ruim que a gente vê, a gente tem que ver, para reacomodar o cérebro, 4, 5 positivas. Para a gente achar um equilíbrio entre o pesado e o saudável, leve, harmonioso, belo. Dado fictício, mas era uma coisa desproporcional, assim, tá? Então, o que vocês precisam para ter uma vida mais saudável? Se expor menos ao que vocês já sabem, que é uma coisa só para te fisgar no negativo, e tentar promover mais momentos de impacto positivo. Vocês estão seguindo pessoas na internet que realmente são positivas para vocês, que estão te acrescentando? Ou vocês estão vendo só futilidade? Quem são os amigos que estão na sua rotina, os parentes? Quem são as pessoas com quem vocês mais conversam, né? Outro dia um cara maromba falou: você tem um amigo fitness? Né? Você quer fazer exercício, você quer ser atleta, você quer emagrecer, mas você só anda, falei isso outro dia, você só anda com a turma do bar. Qual é a chance, gente? Então deixa um amigo pro bar pra você sair só na sexta-feira. Arruma um amigo fitness pro dia da semana, sabe? Né? Então, outro dia uma amiga me falou: o sonho de consumo da minha vida é um namorado maromba. Claro que é uma projeção do próprio desejo tentar achar pelo outro, mas tem influência. Tem influência, porque se você está perto de pessoas que têm hábitos saudáveis, que têm hábitos que você deseja ter também, que você admira, a chance é acontecer, que nem o exemplo que eu falei para vocês da patinação, a chance é acontecer, que nem o exemplo que eu falei para você lá da Unicamp, que eu achava que na época era muito para mim, né? Eu sou de colégio público, eu estudei faculdade particular, eu fiz aquele roteiro de quem não teve o melhor ensino do planeta, embora eu tenha tido alguns bons professores. Então, quando eu fazia cursinho, gente, uma das coisas que me entristecia é que 90% das coisas que eu via no cursinho eu não tinha visto na escola, isso doía em mim, sabe? Então, como que eu ia entrar no melhor colégio público, na faculdade pública que eu sonhava na época, se eu não tinha base? Eu fui construir a minha base depois, porque eu sempre fui. Eu lembro na faculdade, eu era rata de biblioteca, eu passava o dia inteiro na biblioteca. Em muitos momentos, lia tudo. Eu fui construir minha base, que faltava muitas vezes, sabe? Tem coisa que ainda falta, corro atrás. A gente é assim, a gente tem que correr, né? E a coisa não vai cair do céu, não vai cair do céu, né? Só que a mudança pode promover coisas incríveis. Eu vi muita gente, mais um exemplo, muita gente que eu conheci na faculdade que falava assim pra mim: até hoje eu nunca estudei. Aprendi a estudar na faculdade. Por quê, gente? Porque tinha demanda, porque tinha um desejo de aprender aquela coisa específica para se profissionalizar, mas também porque, eu não falei? Mudança de rotina, mudança de contexto. Mudança de contexto. Às vezes, o que o estudante muitas vezes faz? Às vezes ele muda, eu sou de interior, então isso é muito frequente aqui. Você muda de cidade para estudar. Já mudou toda a tua rotina, você já não tá com a família do lado toda hora, você já muda a sua rede de amigos. Nessa de mudou o grupo de amigos, pode mudar muita coisa. Pro bem, lembro, e pro mal também. Não tem a turma que desanda lá na gandaia, nas festas e não estuda porcaria nenhuma? Tem também, né? Então a gente tem essa possibilidade de abrir, de dar deixas para as várias coisas. A nossa tendência vai ser repetir o que já fez. É repetir a nossa história. Mas se a gente está alerta, tipo assim, alguém chama para ir num lugar, você fala assim: eu não vou, eu não conheço ninguém. Será que essa ida não faria diferença na sua vida? Que uma coisa é falar: eu não vou porque não tem ninguém que me interessa lá de verdade. Ok. Acho até maduro quando a gente se liberta da questão de ir num lugar só por obrigação. Porém,
Se você tem uma chance de ir num lugar que você nunca foi, você também está dando a chance de lidar com esse desconforto que pode abrir um leque para você que você não tinha. Eu acho, não sei vocês, talvez vocês possam me dar algum exemplo. Eu acho a coisa mais deliciosa do mundo quando eu entro num grupo de pessoas que são de uma área que não tem nada a ver com a minha, né? Eu acho muito gostoso. Às vezes a minha área mesmo eu acho chata, porque às vezes o pessoal fica falando a mesma ladainha. E aí eu falo assim, não, que eu queria coisa nova, sabe? Parece que eu gosto de sair e ver algo diferente. Talvez por isso que eu gosto tanto de ver artista, de ver cidade diferente. Quando eu falo cidade diferente, não precisa ir para a Europa, não. Pode ser a cidade ao lado do cafezinho que você senta e vê o mundo passar. Sabe? Abre o olhar, escuta o passarinho, vê a folha balançando. Sabe? Às vezes algumas nuances, algumas delicadezas, elas nos tocam de uma maneira mais impressionante até do que vocês podem estar imaginando. E também dão aquela rompida com a rotina. A gente precisa desses rompimentos para se reestruturar e para poder ver algo novo. Sabe? Às vezes até para poder se colocar em perspectiva para ver que não é assim que eu quero viver. Sabe? Quantas vezes a gente tá no meio de uma bagunça, você tá vivendo em meio a coisas assim que você fala, não quero isso pra minha vida, mas a rotina te consumiu tanto, que você a hora que você sabe que você não quer, é um primeiro passo, saber. Mas quando você viu, se passaram mais 3 anos. Quantos casamentos não permanecem assim? A pessoa fica 10 anos casada e ela já sabia que ela não queria aquele casamento há 3 anos, há 4 anos, né? Deu certo, sim, na época deu, depois não deu mais. Então essa reflexão, tá ruim, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar? Ou vou tentar mudar? O que eu vou fazer? Né? Às vezes o pessoal fala muito de filhos, eu vou falando raciocínios. O pessoal fala muito a desculpa eterna de que eu não vou separar enquanto meus filhos forem pequenos, que eu não quero gerar o trauma dos pais separados. Esse é um exemplo bem clichê quando a pessoa tá com criança pequena e tal. Gente, criança quer ver pai e mãe feliz. Se o pai e a mãe estão felizes, levando suas vidas, fazendo as coisas e os amarem, lembra eu falei do exemplo das prioridades? Se os pais amarem essas crianças, para elas, o fato dos pais estarem juntos ou separados, claro, eles vão preferir, sim, mas deixa de ser prioritário. Porque gente feliz é fruto de gente feliz, né? Feliz que eu falo é pessoas com bom senso de realidade, que fazem escolhas minimamente saudáveis, que lidam de forma minimamente saudável com os eventos traumáticos da vida, com os altos e baixos. Agora, você vai falar, eu não vou separar porque eu tenho criança pequena. E você sujeita essa criança a brigas, a horrores, torturas. Você está causando lá um dano emocional nessa criança, tanto para a vida momentânea dela lá, como para como ela enxerga os relacionamentos, talvez irreparável. Ela pode ir lá, aí ela vai passar a vida inteira aparando a aresta aí para sobreviver ao mundo. Mas o dano é terrível, sabe? Então é essa a escolha. Então às vezes a gente tem que se permitir parar, às vezes a gente tem que dar um passo atrás, mas sempre prestem atenção no que vocês estão visualizando. Então se deu algum momento e fala, eu gostaria disso, anota. Volte nisso depois. Comecem a frequentar ambientes. Eu quero ser maromba, vai pra academia, mas frequenta. E põe na sua rotina, mas faz uma coisa, sabe? Vai fazendo pequenas coisas. Eu escutei um cara falando esses dias, um exemplo que eu achei muito bom. Monju. Entrou uma pessoa ali e me cumprimentou. Falou uma coisa assim, quando a gente começa a fazer as pequenas mudanças da nossa vida, como essa visualização do que a gente quer mudar, a gente começa a mudar de dentro para fora. Quando o cara que eu dei exemplo outro dia, o blogueiro falou, eu cansei de ser gordo, ele começou a mudar de dentro, ele ainda é gordo,
mas ele já é muito menos gordo. Só que ele ainda tá cansado de ser gordo, mas ele começou de dentro para fora. Para emagrecer, gente, às vezes a pessoa tem pouco resultado num mês, ou no começo parece que não teve tanto resultado. Vocês sabiam que a pessoa começa a emagrecer de dentro para fora? Por quê? A primeira gordura que vai queimando, se eu não der a informação técnica perfeita, podem me corrigir, tá? Mas pelo que eu ouço, que eu aprendi é o seguinte: a gente começa a queimar a primeira gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordura mais maléfica que a gente tem no corpo, porque ela tá lá dentro, perto dos nossos órgãos, sabe? É aquela que dá esteatose hepática, outras, aquela gordura que não tem a barriga de cerveja, aquela gordura que tá perto dos órgãos, e ela que mais prejudica as pessoas. Diz que quando a pessoa começa a emagrecer, ela começa a perder primeiro essa gordura. Então até é uma informação super legal para quem tá precisando mudar hábito porque tá com colesterol, triglicerídeos, essas coisas altas, diabetes, sei lá. Porque a mudança inicial, para tirar essa parte realmente maléfica, ela dá resultados rápidos. Isso é bom, isso é muito bom. Isso estimula, sabe? Só que às vezes não é visível no primeiro momento, quando você muda de hábitos, quando você come melhor, né? Lembra que eu falei? O corpo tem que funcionar bem. Bote seu corpo para funcionar bem, beba água, né? Faça coisas. Uma amiga minha mandou esses dias um meme de um tubarãozinho que falava beba água, me zoando, porque eu falo beba água, arrume a cama, sabe? Lave o rosto, arrume a postura. Coisas que, sabe? Arrume a postura, sabe? Tudo isso ajuda o seu cérebro a se colocar no mundo. Abra um sorriso, sabe? Sorriso é contagiante. A gente reage melhor quando a gente vê a pessoa sorrindo. A gente sorri também. Como que você reage se uma pessoa chega te tratando mal? Como você reage se alguém chega com um sorriso aqui pra você? Muda tudo. Então, o outro te influencia o outro e a si mesmo também. Se expondo a coisas que vão te fazer bem, se expondo à arte, se expondo à atividade física, se expondo a boas relações pessoais. Chega de lamber o próprio umbigo, gente. Chega de lamber a própria ferida. Ferida lambida não cicatriza, sabe? Enquanto você lamber a ferida, ela não cicatriza. Por que cachorro bota abajur? O cachorro não sabe. Às vezes ele acha lá que lamber, tá coçando, ele lambe. Você leva lá no veterinário, o bicho volta com um abajur na cabeça aqui pra não lamber. Imagina o desconforto do coitadinho. Só que é pro bem dele, não é? Então, às vezes, a gente tem que também parar um pouco de lamber a ferida, porque a gente também se vicia em lamber a ferida. A gente também vicia o cérebro, sabe? Os canais, os percursos do nosso cérebro, a girar só em depressão, só em ansiedade. E quanto mais tempo a gente fica nesse processo, mais difícil é sair, porque a gente acostuma. A gente acostuma a viver sofrendo, a gente acostuma em ser vítima, a gente acostuma a viver de ganhos secundários. A gente acostuma. A gente se acostuma com tudo, inclusive com as maiores dores que alguém pode carregar. Então, a gente tem que lembrar disso para mudar. O lixeiro nunca deixa eu me acostumar sem ele, né? Mas eu acho que é isso. Eu vou aproveitar que vai gerar o caos aqui na minha rua. Eu vou agradecer a vocês. Por favor, partilhem a live. Agora é só o caos, eu vou encerrar. E quem gostou, por favor, sigam as redes sociais, indiquem. Eu tô aqui pra vocês. Dia abençoado pra você, Bizu. Adoro francês, adoro. E amanhã eu tô aqui de novo. Voltem. Um beijo. Aqui é o caos.